Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula online. Está preparado? Pegue aí o seu livro e vamos juntos nessa. Então, pegue aí o seu livro de geografia. Nós estamos estudando aí. Na página 10, nós já estudamos sobre quantos somos e onde vivemos. Vimos que o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. Vimos a distribuição da população, estudamos sobre a densidade demográfica na página 10. E aí, vamos hoje para o crescimento da população brasileira. Nós vamos continuar este assunto falando sobre o crescimento da população brasileira. Vimos na aula anterior sobre o crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo. Estudamos também sobre a diferença entre as migrações e emigrações, que também é um dos fatores que corresponde para o crescimento da população brasileira. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre as mudanças desse crescimento da população brasileira. O que aconteceu para que o crescimento da população brasileira viesse então a diminuir? Você vai abrir aí o seu livro na página 13, no seu livro de geografia, página 13, e vai acompanhar comigo agora. Na página 13, você vai observar que nós temos 3 parágrafos e tem um título: Mudanças no crescimento da população. Então, o primeiro parágrafo começa a partir da década de 1960. O segundo parágrafo, você começa essa queda da taxa de natalidade. E o terceiro parágrafo, a redução da taxa de fecundidade. São 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, está falando sobre a diminuição do crescimento da população brasileira. Essa diminuição começou a partir da década de 1960. E quais foram os motivos para essa diminuição? Preste bastante atenção. O primeiro motivo foi a taxa de natalidade, ou seja, a diminuição da taxa de natalidade. Sempre quando se fala em taxa de natalidade, nós estamos falando de crianças que nascem vivos. Sempre ouviu taxa de natalidade é o número de nascimento de crianças vivas. Então, a primeira mudança do crescimento da população foi a diminuição da taxa de natalidade. Você vê aí na página 13 esse gráfico aí, mostrando sobre a taxa de fecundidade, a taxa de natalidade do ano de 1960 a 2015. Você observa que em 1960, o número médio de filhos por mulheres eram 6 até 1970. Foram passando-se os anos. 1980 diminuiu para 4, 1991 para 3, 2000, até os dias atuais, apenas 2 crianças por mulher, por família. Hoje se vê muito apenas um filho. Então, a taxa de fecundidade, a taxa de natalidade diminuiu bastante. Então, a taxa de natalidade, ou seja, a queda da taxa de natalidade, que é a diminuição da taxa de fecundidade, quando tem a fecundidade, a mulher teve o seu filho. Então, isso marca a diminuição do crescimento da população brasileira. E esta redução da taxa de fecundidade está relacionada a vários fatores. Quais são esses fatores? Você vai ler comigo na página 13, o terceiro parágrafo. Diz assim: a redução da taxa de fecundidade está relacionada a diversos fatores, como aumento na escolaridade,
e da participação da mulher no mercado de trabalho e o planejamento familiar, que permite aos casais decidir quantos filhos querem ter com base nas condições de vida que poderão oferecer a eles. Então, as mulheres, as famílias começaram a estudar mais. Quando as famílias começam a estudar mais, isso faz com que eles queiram e desejam ter menos filhos. Essa redução de filhos diminui, então, o crescimento da população. A mulher começa, então, a participar mais, a sair de casa, a trabalhar, ter seu emprego, começa a planejar, começa a tomar as decisões, e isso fez com que o crescimento da população diminuiu. E como é que a gente sabe disso? Quem é que dá esses dados? Isso mesmo, o IBGE. O IBGE é que nos dá esses dados, sempre fazendo as suas pesquisas e faz a estatística para que possamos saber os números exatos e termos, então, essa quantidade de respostas sobre a população brasileira. Vamos, então, na página 14, nós temos mulheres chefes de família. Este sendo um dos fatores que fez com que a população do Brasil diminuísse. Então, acompanhe comigo. Na página 14 fala que, de acordo com o IBGE, em 2015, cerca de 52% da população brasileira era composta de mulheres. Atualmente, as mulheres participam de todos os setores econômicos. Elas fazem pesquisas científicas, comandam tribunais de justiça, administram empresas, governam países e muito mais. Mesmo estando cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, as mulheres ainda são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas e pelos cuidados com os filhos. Recentemente, essa responsabilidade aumentou. Muitas mulheres passam a ser também as principais responsáveis pelo sustento financeiro da família. Você observa aí 2 gráficos que nós temos nessa página, mostrando o percentual de homens e mulheres da população brasileira. Observa aí no primeiro gráfico, que a fonte é o IBGE, feita essa pesquisa no ano de 2016, o percentual de mulheres 52% e de homens 48%. E mostrando também que as mulheres estão tomando de conta do mercado de trabalho. As mulheres, então, passam a trabalhar muito mais para sustentar a sua família, diferente de muitos anos atrás, em que a mulher ficava só em casa, exclusivamente cuidando de casa. E assim podia ter muitos filhos. Hoje, a mulher trabalha mais e tem menos filhos. Então, são 2 fatores para a diminuição da população brasileira. O outro gráfico mostrando aí, então, a proporção das famílias sustentadas por homens e por mulheres. Observe aí como aumentou o número de mulheres trabalhando e diminuiu o número de homens que sustentam a sua família. Você vê no gráfico, no ano de 2000, 78% dos homens sustentavam a família e apenas 22% as mulheres. Agora, no ano de 2015, está um pouco atrasado. Apenas 59% das famílias por homens sustentam e 41% as mulheres. Para você observar o número de mulheres que passam, então, a sustentar as suas famílias aumentou gradativamente, ano após ano. Na página 15, a gente vê o envelhecimento da população brasileira, que é outro fator que fez com que a população brasileira viesse a diminuir. Nós temos uma população mais envelhecida, com mais número de velhos. E aí a gente observa o seguinte, que a população de um país pode ser dividida em 3 faixas etárias: os jovens, adultos e idosos. Quem são os jovens?
pessoas até 19 anos. Adultos, pessoas de 20 a 59 anos. Idosos, pessoas com 60 anos de idade e mais, né? Ou mais não, mais, né? Então, nós estamos vendo aqui que a população do Brasil ela envelheceu muito. Vamos ver os gráficos. Nestes gráficos, nós iremos ver as 3 faixas etárias de 1991 e 2015, segundo o IBGE. Nesse gráfico aí, a gente vê a estrutura da população de 1991 a 2015. Compara. A população de idosos, 7% em 91. Em 2015, 14%. Adultos, 48%. E em 91, 2015, 56%. Os jovens, em 91, 45%. E em 2015, 30%. Você deve ter percebido que entre 1991 e 2015, a quantidade de jovens diminuiu e de adultos e idosos aumentou, indicando que a população brasileira está envelhecendo. E isso vem ocorrendo porque o número de nascimentos diminuiu e a esperança de vida aumentou. Neste outro gráfico, ó, abaixo, na página 15, você observa aí que a esperança de vida do brasileiro aumentou de 52 anos em 1960 para 75 anos em 2015. Isso mostra que o brasileiro está vivendo mais tempo. A melhoria das condições de saúde da população tem contribuído para esse aumento de esperança de vida no Brasil.